Receber uma palavra é como se tornar uma flecha a ser lançada a um destino. Quando Noé ouviu a sua chamada, nenhum outro havia construído um barco para uma chuva que encheria toda a terra. Quando Abraão foi encontrado em meio a um povo idólatra e incrédulo, ele se dispôs a ir para uma terra que ele não sabia onde estava. Moisés assumiu com coragem e autoridade para falar com o homem mais poderoso de sua época, para libertar um povo que já era escravo por mais de 400 anos. Todos enfrentamos o desconhecido, o medo. Talvez em algum momento duvidaram, mas se encontraram com aquele que é o verdadeiro caminho da chamada. Em uma geração onde muitos estão paralisados em seu tempo, eu vejo um exército a caminho. Enquanto muitos estão procrastinando sua chamada, eu vejo um exército a caminho. Ainda que muitos permitam a inconstância estar ao seu lado, ainda assim, eu vejo um exército a caminho. Não é sobre o que sentimos ou pensamos, é sobre uma palavra que recebemos, é sobre aquele que nos chamou e nos escolheu apesar de nós. Nós estamos no caminho da chamada, nós vivemos com intensidade, estamos debaixo de uma autoridade e não perdemos o nosso tempo. Esse exército grita: inconstância nunca mais. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Seja bem-vindo a esse exército. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, povo de Deus. Deus te abençoe. Eu tô muito feliz de ter você aqui comigo na jornada O Caminho da Chamada. Feliz de ver você prosseguindo e dando continuidade hoje na nossa segunda aula. Eu sou a pastora Camila Barros e eu quero dar boas-vindas para você e parabéns pela sua continuidade dentro desse processo. Mas eu também queria te lembrar, na verdade eu quero te lembrar que o Caminho da Chamada é uma série de 4 aulas, nem 2, nem 1, nem 3, 4 aulas, onde você encontrará respostas para viver a sua chamada de maneira excelente, sem perder mais tempo com a paralisia e com a inconstância, ok? Nessa semana você vai receber ferramentas práticas para intensificar sua vida devocional, fortalecer a sua identidade e ativar o seu propósito, tocando pessoas e cumprindo a vontade de Deus para a sua vida, tá ok? Essas aulas não vão ficar disponíveis por muito tempo, por isso você anote na sua agenda, coloque um alarme no seu celular para você não perder nenhum dos nossos encontros. E caso você tenha perdido a aula 1, volta lá, tá bom? Segue o prognóstico direitinho, porque nós estamos numa série e você não pode quebrar. É muito importante que você acompanhe cada uma das aulas. Nisso aí você já vai estar dando um chute na procrastinação, tá bom? Não deixe de entrar no nosso grupo de WhatsApp exclusivo. Gente, o grupo é nosso. É lá que eu envio tudo o que você precisa saber sobre as aulas e sobre os materiais complementares dos nossos exercícios, nossas tarefas, enfim, todas as ferramentas práticas que a gente desenvolve aí ao longo das aulas entre uma semana e outra, tá bom? Falando em semana, eu preciso te lembrar para quem serve essa semana, gente, para você. Você não caiu aqui de paraquedas, você não está aqui à toa. Ela serve para você que está disposto a romper com a procrastinação, a romper com a inconstância, foco até o fim. Essa é uma das nossas hashtags. Então, para você que está inconformado com essa condição, lembrando, gente, que aqui a gente não está fazendo a convocação errada, tá bom? Esse movimento não é para aquelas pessoas que estão conformadas com a sua própria vida, com a sua entrega, na sua chamada. Não é para quem deseja empurrar para amanhã ou terceirizar as suas realizações ou aquilo que Deus colocou em você, tá bom? Não é para você. Então, se você está comprometido comigo de ir até o final dessa jornada, vamos encher de comentário essa aula com as nossas tags já muito utilizada por vocês, tá bom? Foco até o fim, constância nunca mais. Eu quero agora, vambora lá, chuva de comentário e de hashtag, tá bom? Quero a sua participação nessa aula. Aproveitando o ensejo, gente, eu quero agradecer pelos comentários de vocês na última aula. Eu tô muito empolgada e orgulhosa de ver cada um de vocês rompendo com os bloqueios da chamada de vocês. Parabéns!
Como eu tô feliz em perceber o quanto vocês romperam da aula anterior para cá. Tô feliz em ver o movimento que tem causado o caminho da chamada na vida de cada um de vocês. Não esqueçam de deixar os comentários aqui embaixo e vamos juntos até o final, ok? Foco até o fim, inconstância nunca mais. Vamos aproveitar, inclusive, pra gente ler alguns comentários que a galera fez na aula anterior e eu quero participar com vocês desses comentários agora. Fica ligadinho aí, vamos ver alguns comentários. A Cíntia Correia disse assim: o mais interessante é ver como Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Estou vivendo algo tremendo de Deus. Orientações simples, porém eficazes. Um plano de aula particular inspirado por Deus para cada um de nós. Obrigada, pastora Camila. A Daniele Barreiros comentou assim: meu Deus, que aulão foi esse? Estou impactada com tanta sabedoria, que direção vinda direta dos céus. Obrigada, Camila, por nos presentear com tanto conhecimento. Saio da primeira aula muito mais corajosa, entendendo que nada pode me roubar da minha chamada, a não ser eu mesma. Ansiosa pela próxima aula. Pare de buscar em terceiros o que o primeiro já te confiou. Olha o que diz a Cida de Jesus. Que aula edificante. Começar a desenvolver o ministério como que tem é tudo o que preciso. Às vezes esperamos muito para executar nosso chamado, dando desculpinhas e perdemos o milagre. Essas aulas têm sido um grande despertamento para a minha vida. Tudo que tenho aprendido com essas aulas, tenho repassado para os meus alunos na escola bíblica, para que o conhecimento não morra em mim, não edifique só a mim. Gente, que coisa linda poder ler, né? Chegar ao conhecimento de cada uma dessas pessoas. É por isso que eu peço a vocês, comentem bastante, fiquem muito atentos na nossa aula, porque o próximo que eu gostaria de ler aqui poderia ser o seu, né? Então, comenta bastante, interage na nossa aula, porque ouvir esse testemunho das pessoas é transformador. E para começar a nossa aula 2 de hoje, para a gente já começar a aquecer e preparar o nosso coração, vamos dar só uma revisada na aula 1, tá bom? Que aí a gente já começa a aquecer o nosso coração para a nossa segunda aula. Na primeira aula, nós falamos sobre os bloqueios no caminho da nossa chamada. Eles, infelizmente, têm paralisado muitos na caminhada da sua chamada. O primeiro bloqueio que nós apontamos foi a culpa, que causa paralisia na chamada. Vocês lembram? O segundo bloqueio foi a distração, que causa procrastinação no processo da nossa chamada. E nesse bloqueio, nós falamos também dos desvios da distração, que acabam por fazer a gente procrastinar aquilo que a gente deveria estar executando. Eles são o quê? A comparação, o pessimismo e a necessidade de aprovação. Lembram desses subtópicos? Então, muito importante. Por último, a gente falou do bloqueio, né? Na verdade, da quebra, né? Como quebrar o bloqueio da insegurança que vem para roubar a nossa autoridade. Ele é gerado pelo sentimento de solidão. A gente falou sobre Elias na caverna, vocês lembram? Aquele sentimento de estar lutando só, né? Pela falta de instrução, né? E para que não falte instrução, para que você saiba qual é o próximo caminho, né? Para que você fique atento, nós vamos começar hoje na aula 2. Então vamos embora, pega papel, pega caneta, bloco de notas, notebook. Gente, o que vocês tiverem, anota e prepara, porque eu tô muito motivada. Na aula 2, nós vamos começar a conhecer o caminho, ok? E no conhecimento do caminho, nós precisamos tomar 3 decisões que vão mudar a nossa perspectiva, a nossa realidade. Elas vão transformar o nosso chamado, ok? Então, 3 decisões que vocês precisam tomar no chamado de vocês, ok? Anote a primeira aí: servir sem sentir. Coloque desse jeito. Primeiro tópico, né? Servir sem sentir. Aí, o que, Camila? Servir sem sentir. O que isso significa? Vamos lá. Vocês precisam começar a fazer o que precisa ser feito independente de sentimento. Gente, isso é uma decisão. É algo que você precisa assentar no seu coração. Infelizmente, uma coisa que já virou filosofia dentro de tudo aquilo que eu estou inserida. Por quê? Porque é uma filosofia bíblica que eu trouxe para minha vida e que de verdade transformou o meu nível de execução dentro do meu chamado, sabe? Isso mudou a minha vida devocional, isso mudou a forma como a minha identidade ficou estabelecida dentro daquilo que Deus me chamou para fazer, que é o quê, Camila? É não esperar sentir para fazer, mas é fazer o que precisa ser feito independente daquilo que eu estou sentindo. Quando eu tomo essa decisão, que a gente está denominando aqui como servir sem sentir, que significa o quê, gente?
nada mais é do que fazer o que precisa ser feito, independente daquilo que eu estou sentindo. Isso eleva a condição do seu chamado, sabe? Isso eleva a qualidade da sua entrega no seu chamado. E para exemplo disso que a gente está falando aqui, uma das coisas que o Senhor nos traçou aqui como mapa bíblico do caminho da nossa chamada para essa decisão é Ezequiel capítulo de número 37. Você vai perceber algo interessante ali dentro daquele contexto. Ezequiel, na visão do vale de ossos secos, o texto começa usando medidas assim de imposição de Deus em relação a Ezequiel, independente do sentimento dele. O texto diz assim, olha, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me tomou, olha isso gente, ele me tomou e me levou para um vale que estava cheio de ossos sequíssimos e me fez andar, ok? Ezequiel capítulo 37 do verso 1 em diante. Você vai perceber então algumas, como é que eu vou dizer? Algumas imposições que estão sendo colocadas para Ezequiel, independente daquilo que ele está sentindo. Essa visão é uma visão repentina. E dentro da visão ele não tem muito poder de escolha, não. Olha quais são os verbos de ação dentro do texto. Tomou, levou, me fez andar no meio do vale. Enfim, são coisas que você vai observar dentro do contexto da visão de Ezequiel no vale de ossos secos. O que a gente percebe ali? A gente percebe ali que Ezequiel, ele não está sentindo de fazer aquilo, mas ele está fazendo aquilo por imposição divina. E na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente também toma essas práticas, né? A gente também faz isso. Você vai ver ali Ezequiel executando por imposição e não por sentimento, né? E o texto dá continuidade, dizendo assim, que quando o Senhor manda ele profetizar, ele não começa a profetizar. O texto diz que ele vai começar a profetizar à medida que o Senhor o ordena qual é a forma que ele deve começar a profetizar. E então, mais uma imposição. O texto vai dizer assim, e profetizei como se me deu ordem. Gente, preste atenção nisso aqui. Como se me deu ordem. Quem é que recebe ordem e executa a ordem por sentimento? Ninguém faz isso por sentimento, a gente faz por imposição. Eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem e aplicarem isso na vida de vocês, compreendendo que isso é uma decisão que vocês precisam tomar, que é começar a fazer o que precisa ser feito, independente daquilo que vocês estão sentindo. Serviços domésticos, por exemplo, em casa, né? Vou me ater a isso daqui por enquanto. Eu me lembro, a exemplo de mim mesma, eu me lembro da minha mãe mandando eu lavar louça. Pra quê? Pra ter uma pia limpa, pra ter uma cozinha, uma pia limpa, uma cozinha organizada, né? E minha mãe mandava a gente ali, então, lavar a louça. Você acha que eu sinto de lavar louça? Ai, que desejo. Hoje eu acordei com um desejo maravilhoso de lavar louça. Tô louca pra pegar uma pilha de louça. Claro que não. A gente faz por imposição e a gente vai percebendo o resultado daquela mudança, né? Eu sempre digo isso, pagar a conta. Você paga a conta por sentimento. Ai, que maravilha. Você vê a fatura do cartão e diz, gente, que alegria. Olha, quantas parcelas ainda faltam pra pagar. Tô ansiosa pra... Não, você faz por imposição. Ou seja, você não espera sentir pra fazer. Você faz aquilo que precisa ser feito. E é assim que a sua vida vai sendo organizada. É assim que você vai saindo do caos. Agora, traga isso para a sua chamada. É isso que estabelece essa filosofia que eu já tenho aplicado há muito tempo, que é parar de espiritualizar aquilo que a gente precisa executar. E aí no mundo espiritual, na vida devocional, a gente fica tentando fazer isso o tempo todo, tentando espiritualizar o humano, quando na verdade a gente deveria humanizar aquilo que é espiritual. O que é isso? Tornar físico as ações espirituais, tirar dessa atmosfera espiritual e trazer para a nossa rotina diária. Se a gente fizer isso, a gente aprende a orar sem sentir, a gente aprende a dar continuidade à disciplina da leitura bíblica, mesmo quando a gente não está super motivado a continuar lendo. E no final de tudo isso, Camila, eu me torno uma pessoa fria? Não, você se torna uma pessoa forte. Uma pessoa os hábitos de quem decidiu obedecer a imposição, o serviço, né? A continuidade daquilo que precisa ser feito, tornou você uma pessoa que pode viver os resultados de ter fortalecido um hábito. Gente, isso que eu tô falando aqui não é para remover o espiritual, é para tornar o espiritual uma realidade vivida no seu dia a dia e não apenas um sentimento que só vai gerando a frustração daquilo que você não fez. É por isso que eu tô usando esses exemplos práticos, porque eu não quero que você pense que eu tô te chamando para não ser uma pessoa espiritual. Só que não é lidando com o espiritual como se fosse uma atmosfera de sentimento que você se torna a pessoa que você deseja ou a pessoa que Deus te deu
que Deus deu potencial para você ser. Por isso aqui o exemplo de Ezequiel, quando o Senhor diz assim para ele, filho do homem, poderão viver esses ossos? Olha como ele responde, gente. Ele não está sentindo nada, ele diz assim, olha, Senhor Deus, Jeová, tu sabes. Sabe o que ele está dizendo? Esse vale eu não sei nada. Mas do Senhor eu sei o quê? Sei que o Senhor pode tudo. Então ele não coloca sentimento em cima do vale. E então vem o texto que a gente disse agora. Perdão, a frase. E profetizei como se me deu ordem. Não tem sentimento. Ai, Jeová, não precisa falar nada não, que eu já tô sentindo aqui de profetizar. Não tá sentindo nada não. Vou falar o que o Senhor está me mandando dizer. Isso aqui exclui a capacidade dele de sentir. Ele não está sentindo nada. Está lá por imposição. Lembra? Me tomou, me levou, me deixou, me fez andar. E profetizei como se me deu ordem. Você percebe o nível de imposição demonstrado aqui no texto? Agora, Camila, isso é desespiritualizar? Não, não é. Isso é tornar o espiritual efetivo dentro da minha condição humana. Então é por isso que o tema desse primeiro tópico aí é fazer sem sentir. Não é porque eu quero tornar você uma pessoa mecânica, mas é porque a sua submissão vai te levar a um nível de obediência onde você vai começar a ter poder e autoridade para executar as coisas do espiritual. Aonde? Dentro do físico, dentro da sua realidade. Porque nada é mais forte do que os hábitos que você desenvolve. Por isso, no caminho da chamada, a gente está compartilhando nos nossos exercícios, na aplicação diária, ferramentas práticas. Para quê? Para você não só sentir, mas para você saber e usar esses métodos e esse mecanismo para trazer transformação para sua vida. Querendo fechar esse tópico aqui, eu quero falar para vocês da importância de trazer o espiritual para o humano. O que isso significa? Isso é o venha ao teu reino, gente. O venha ao teu reino é isso. Olha como é que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O que Jesus disse depois da morte de João Batista? Que o reino do céu é tomado à força. O que é isso? É trazer para baixo aquilo que está lá em cima. Mas como é que a gente vive na conduta da nossa vida diária? Tentando trazer, melhor, tentando levar lá para cima aquilo que está aqui embaixo. Mas e se eu te disser que a vontade de Deus não é que a terra suba, mas que o céu desça? Tá entendendo? É isso que muda quando você toma a decisão de começar a fazer sem sentir. Você não fica mais tendo que criar métodos para levar a terra para o céu. Você começa a aceitar os métodos que o céu já estabeleceu para a terra. Entre eles, a oração do Pai Nosso. É isso que Jesus está ensinando a gente a aplicar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aonde? Aí no céu? Aqui na terra. Como? Como já é no céu. Ok? E ali ele dá a continuidade. Eu só tô aqui abrindo o leque para você entender que eu não quero tornar você uma pessoa robótica, uma pessoa que não é espiritual. Mas para viver o nível de espiritualidade que você deseja para romper na sua chamada, você precisa parar de espiritualizar e começar a executar aquilo que vai desenvolver a sua espiritualidade, como na sua vida física, dentro da sua rotina, ok? E aí, a exemplo disso, estão aí os serviços domésticos para provar, o ponto que você tem que bater no trabalho, não é? Você não sente de trabalhar, mas você vai lá, trabalha, volta. Por que você faz isso? Porque no final tem uma recompensa. Então essa obediência, essa subordinação, esse desenvolvimento de hábitos, ele só é possível pelo nível de recompensa que você tem no final deles. O problema é que na nossa vida espiritual a gente faz ao contrário. A gente acha que tem que sentir primeiro para depois fazer. Mas não, o que Deus está dizendo para você hoje é que depois dessa decisão, você não vai sentir para fazer. Você vai passar a fazer até que sentir se torne uma coisa natural de um hábito que você já aprendeu a desenvolver. Seja na sua vida devocional, na sua oração, na pregação da palavra, ok? Bora para a segunda decisão. A segunda decisão que você precisa aprender a tomar, ok? Anote aí. Conhecer para crescer. Conhecer para crescer. Em Lucas capítulo 1, no verso de número 80, você vai perceber o texto falando sobre a trajetória do início lá de João Batista. O texto vai dizer assim: e o menino crescia nos desertos e se robustecia em espírito. Em outras versões vai dizer, e se fortalecia, esperando a hora que deveria revelar-se a Israel. Presta muita atenção no que eu vou te dizer. Buscar conhecimento, você precisa buscar conhecimento que gere crescimento dentro do propósito que Deus tem contigo. Trilhando o caminho da chamada, você vai precisar desenvolver seu conhecimento.
para crescer na direção do propósito que Deus tem para a sua vida. Os próximos níveis da nossa chamada trarão junto à necessidade de novos recursos, novas habilidades e uma nova mentalidade. Todas as pessoas que foram verdadeiramente usadas por Deus, mesmo aquelas que sequer soubemos da sua existência, elas tinham algo em comum. Todas, sem exceção alguma, elas se deixaram transformar. Eu não coloquei esse cenário de fundo hoje aqui à toa para vocês. Eu tenho aqui um exemplo perfeito sobre o nível de possibilidade assertiva que a gente tem dentro da nossa chamada, dentro da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, quando a gente se permite transformar, quando a gente se deixa transformar. Eu vou dar um exemplo prático, olha, presta atenção. Essa planta que está do lado de cá, ela não tem muita forma, ela vai crescendo para os lados, sabe? Ela não tem uma direção, ela não se deixa transformar. Eu não coloquei aqui nenhum ferro, nenhum elástico, nenhum pedaço de pau inflexível. Eu deixo ela crescer para onde ela quiser. Ela é uma planta assim mais arbustiva. E a maneira como você deixa ela crescer, ó, ela vai. Só que me lembra, sabe o que também? Quando eu pegava a fruta do galho do vizinho, ou seja, a árvore era dele, né? E consequentemente o fruto da árvore também. Só que muitas vezes não tinha poda, não tinha controle, e aí o galho vazava pro lado do muro de lá de casa, né? E a gente comia o fruto. Eu não perguntava nem se eu podia comer, sendo bem sincera. Eu via que o galho vazava pro meu lado, né? Pro lado do nosso quintal. Eu comia o fruto da árvore do vizinho. Por quê? Porque ele não determinava a forma de crescimento dela. Ok? Só para você entender. Tem gente até que cresce, mas está crescendo sem direção, está crescendo sem propósito, está crescendo sem objetividade. Por quê? Porque não se permite, não se deixa transformar, né? Não se permite viver esse nível de imposição, esse nível de transformação, e aí acaba não fortalecendo o quê? A identidade do seu propósito. Só para você entender, a gente tem um outro exemplo aqui do meu outro lado. São as orquídeas. Eu não sei se vai atrapalhar muito, mas eu vou tentar pegar uma aqui para tentar mostrar um pouco melhor. Vou pegar essa branca aqui, ó. Olhando assim, ela tá muito linda, crescendo pro alto. Mas, na verdade, essa orquídea é uma orquídea onde, para ela ter esse tipo de crescimento, que é para onde eu quero, com propósito, né? Subindo, levando a flor pro copo da sua estrutura, a gente coloca um ferro. Tá vendo aqui, gente? Olha, aqui tá o galho da orquídea. Aqui tá o galho da orquídea. E aqui tá o ferrinho que eu uso para transformação. Para quê? Para ela se fortalecer com um crescimento assertivo. Eu quero que ela cresça para onde eu estiver determinando. O botânico, por exemplo, ele cuida aí de várias plantas, né? Então não vou dar uma de botânica aqui. Mas o que acontece? O buganvílleo, por exemplo, você usa essa mesma estrutura e vai determinando o crescimento. Você sabia que na videira o Senhor faz a mesma coisa? Quando você vai para uma vide, né? Quando você visita aí um vinhedo e tal, você vai perceber esses ferros que determinam a estrutura do crescimento. Então, eu tenho percebido isso. Muitas pessoas que até querem crescer, mas não tem relevância porque não tem uma estrutura, não se permitem viver esse nível de transformação. Agora, outras que permitem esse nível de transformação, veem o seu fortalecimento. E é isso que a gente percebe na vida de João Batista. Por isso o exemplo dele é tão maravilhoso. Ele sabia já quem ele era, mas ele esperava a hora. Sabe o que é isso? Esperou o momento da sua transformação. Ele se subordinou ao processo do tempo para estar pronto na hora que deveria se mostrar a Israel. E esse processo fez o que com ele? Fortaleceu o seu crescimento. Quando ele chegou na estatura perfeita para se revelar a Israel, ele já estava pronto, ele estava bem firmado. Depois de um tempo de crescida, quando eu tiro esse ferro aqui da orquídea, se ela já estiver crescendo muito tempo na posição do ferrinho que eu coloquei, depois ela dá continuidade a esse crescimento sem o ferro, porque ela fortaleceu o crescimento que ela já tinha. Jesus também é um exemplo perfeito disso, onde o texto revela que ele crescia em graça, em estatura e em conhecimento. O que é isso? Ele permitia a sua transformação, né? Ele crescia de forma a fortalecer
a forma como ele queria crescer. Vocês estão compreendendo, gente? Então é isso aí, tá bom? Você precisa se permitir para gerar fortalecimento no seu crescimento. E isso é uma decisão. Assim como no exemplo anterior, eis aqui um outro exemplo que tem a ver com essa imposição. Porém, não é dada do homem para você. É você que determina o quanto você vai se submeter, se posicionar para permitir esse nível de transformação significativa, relevante e assertiva no teu ministério e na sua vida. Eu acho que eu posso terminar esse tópico dizendo isso para você. Você quer ser alguém que cresce, mas cresce para tudo que é lado, sem direção? Ou você quer ser uma orquídea bonita como essa, um ministério definido, estabilizado, bem estruturado, onde você não precisa atirar para tudo que é lado, você tem consciência, certeza daquilo que você foi chamado. Então é isso aí, conhecer para crescer. O que vai gerar isso? O conhecimento. E esse crescimento vai gerar fortalecimento, ok? Então conhecer para crescer. Eu citei muito fortalecimento, mas não é tanto o fortalecer, é o conhecer para crescer. À medida como você se permitir ser transformado pelo conhecimento, ele vai te dar estrutura de crescimento, tá bom? Vamos agora para o terceiro tópico, meu povo. Terceiro, manter para fortalecer. Anota aí, escreve aí. Manter para fortalecer. A exemplo do que a gente acabou de colocar aqui, não é só crescer, mas é você crescer de forma intencional, né? A busca intencional por conhecimento, ela faz você otimizar o seu tempo, aumentando os seus recursos, o seu potencial, fazendo de você uma pessoa focada, útil e realizada no propósito que Deus tem para sua vida. Às vezes você está até buscando conhecimento, mas a pergunta é, você está fazendo isso dentro de uma área que agrega no seu propósito? Eu louvo a Deus por você estar conosco aqui na jornada, no caminho da chamada. Sabe por quê? Aqui você é como essa orquídea. Você está se submetendo dentro de um conhecimento que vai agregar valor ao seu propósito, ok? Você está buscando dentro de um mapa bíblico aqui no caminho da chamada, conhecendo esse caminho dentro de um mapa bíblico. Às vezes a gente gasta tanto tempo investindo em áreas de conhecimento que não agregam valor no propósito de vida que Deus tem com a gente. A grosso modo, você vai descobrir ao longo da jornada da vida, não é no caminho da chamada, na jornada da vida. Você vai descobrir, por exemplo, gente que fez engenharia, mas acabou depois se descobrindo como psicólogo, né? E assim, conhecimento é sempre muito bom. Eu não estou dizendo que você não vai crescer, mas crescer de forma específica dentro de um conhecimento intencional não faz de você apenas alguém que cresceu, mas alguém que se tornou especialista dentro da área que você dedicou esse tempo. E é isso que eu quero que aconteça no ministério, na sua chamada, naquilo que Deus confiou. E é isso que você está fazendo quando dá continuidade com a gente aqui, dentro desse processo de prosseguir conhecendo o caminho da chamada. Aqui você está agregando valor ao propósito que realmente dá significado à sua vida. Porque do que adianta crescer em tantas áreas, de tantas formas e continuar se sentindo vazio para aquele que é o único que preenche a sua vida, né? Então vamos crescer de forma muito intencional. E de que forma? Através do conhecimento específico da área que agrega valor ao propósito que Deus tem na nossa vida. Eu quero dar uma pausa aqui no segundo tópico para te dar parabéns. Porque quando você segue com a gente aqui no caminho da chamada, é isso que você está fazendo, agregando conhecimento específico numa área que tem propósito relevante de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que desde a aula anterior até essa, você não está sendo tão devastado pelo sentimento de vazio, porque você sente que está agregando valor e conhecimento verdadeiro aonde tem propósito que edifica a sua vida. Amém? Vamos para o terceiro tópico. Anota aí, manter para fortalecer. Baseado aqui, a gente vai trabalhar em Levítico, capítulo 6, verso 12 e 13, ok? Vamos ver o que está escrito lá. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E então vem o célebre texto, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Gente, eu amo esse texto. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Frisa, você que pode, que está mantendo o texto bíblico aberto, frisa o a cada manhã, né? O arderá.
O continuamente, gente, o continuamente é uma palavra-chave, continuamente sobre o altar. Eu já tenho falado isso há algum tempo e eu quero falar de novo porque é didático, né? A necessidade de manter a continuidade. Então vamos lá, olha esse tópico, manter para fortalecer. A gente falou aqui sobre conhecer para crescer. Crescer é muito bom. Crescer é maravilhoso, você perceber a estatura, a evidência do seu crescimento no seu ministério, na sua chamada, no propósito que Deus tem na sua vida. Mas ao longo da vida a gente percebe que tão importante quanto crescer é manter a estabilidade daquele crescimento. Comece a pensar, por exemplo, numa fogueira, numa noite. Vamos começar assim. Pense aí agora numa noite, onde está muito frio, e você conseguiu ter acesso ao fogo. Você conseguiu fazer fogo. E você está podendo ser aquecido aquela noite. Você vai ficar muito feliz, porque acendeu, o fogo cresceu, a chama acendeu, mas você tem ainda uma noite inteira pela frente para sobreviver em meio a um lugar muito frio. Estou criando aqui um cenário para elucidar o nosso entendimento, ok? Imagina o desespero que é você perceber que a noite ainda não passou, que o frio daquela jornada de noite ainda não acabou, mas a chama está se apagando. Gente, na vida ministerial é a mesma coisa e eu quero falar um negócio aqui muito aberto com vocês. Eu percebo, às vezes, no caminho, pessoas que cresceram, mas hoje se comportam de forma onde a frustração é evidente diante das pessoas que passam por essas outras pessoas, sabe? Você percebe, às vezes, elas extremamente frustradas no caminho, porque elas até cresceram, mas é nítido que elas não conseguiram manter aquela fogueira acesa. Olha o texto que a gente leu. Uma das chaves do texto é que o sacerdote buscava lenha a cada manhã. Ele removia a cinza do altar e ele trazia sempre uma lenha nova a cada manhã. Então, tão importante quanto crescer é você saber quais são as ferramentas que você tem que utilizar para manter aquele crescimento. Então, o manter, ele não só segura o crescimento, como ele fortalece o crescimento. Então, é manter para fortalecer. Não é fácil. Vamos lá, ó, tô aqui com uma caixinha de fósforo na mão. Vou riscar o fósforo. Jesus, me guarda do incêndio. Tá aqui, ó. Acendi. Ó, tá aceso. Não é difícil acender. Não é, ó. Vou segurar bem na pontinha. Mas olha como rapidamente esse palito de fósforo vai sendo consumido pelo fogo. Isso aqui que foi queimado, ó, o comecinho do fósforo, já não importa mais. Não importa mais. Gente, não dá para viver disso aqui que passou. E é por isso que muita gente, ó como é que é a fumaça, não sei se dá para ver aí, mas ó como é que a fumaça já começa a subir, ó. As pessoas, elas querem viver disso aqui, ó. Por quê? Porque não conseguem ou buscar a lenha a cada manhã ou saber aonde a lenha tá. Pra quê? Ó, vou dar um outro exemplo aqui, ó. Tô inspirada. Tô aqui com a caixinha de fósforo, peguei outro. Ai, Jesus, não deixa eu queimar minha mão, não. Ó, vou acender aqui, ó. Antes de queimar, Jesus. Acendi de novo. Então eu tô dando continuidade à chama que começou ali, aqui. Eu poderia fazer isso o dia inteiro. Tendo uma caixinha de fósforo aqui, ó. É mole, ó. Vai consumindo e eu vou passando. Vou passando. Só que chega uma hora... Apagou aqui. Chega uma hora que vai se tornando inviável isso subsistir só por isso daqui. Então o que eu tô querendo dizer? Enquanto eu sei aonde tem palito, vamos substituir isso aqui por lenha para queimar, eu não vou me importar com aquilo que está sendo consumido ao longo do tempo. Por quê? Porque eu sei aonde buscar mais lenha para aumentar a força desse fogo. Agora vamos melhorar isso aqui. Olha isso aqui. Vamos acender esse junto com esse. Mais esse aqui, ó. Ó isso aqui, gente. Ó isso aqui. Ó como é que eu vou intensificando a força desse fogo. Ó. Tá ficando mais forte essa chama, não tá?
Vou apagar para não me queimar. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não é difícil acender uma fogueira. Difícil ou mais complicado é manter ela acesa. E como é que eu faço para manter a chamada acesa? Para fortalecer o propósito de Deus da minha vida, né? Como é que eu faço isso? Sabendo aonde tem lenha. É isso. Deus está convidando a gente no caminho da chamada para a gente não só saber como manter, mas saber também como fortalecer. Eu vou além, tá, meu povo? Saber como intensificar, exemplo do que eu mostrei aqui, a força do fogo. Vamos intensificar. Você quer aumentar a força do fogo da sua chamada? Você precisa aumentar a lenha do seu conhecimento. Você quer aumentar a sua intimidade com Deus? Coloque mais lenha na sua devocional. Você quer aumentar seu conhecimento da palavra? Coloque mais lenha na sua leitura. Quer aumentar o seu nível de adoração? Coloque mais lenha na sua entrega. Tá entendendo, gente? Nós estamos aqui para isso. O caminho da chamada é exatamente isso. Por isso que você não pode perder, sobre hipótese nenhuma, a nossa aula de número 3. Porque dentro desse processo, perceba o que a gente está fazendo. Buscando lenha. Para quê? Para gerar o fogo, para manter e fortalecer o fogo. E por último aqui que eu estou acrescentando, isso aqui é profético, para intensificar a força do fogo. Então isso é muito importante. Então hoje, por exemplo, você já tem lenha para queimar uma semana inteira. Agora não é por causa daquilo que você consumiu que você vai ter que parar no processo. Por quê? Porque o mais difícil não é acender. E é na aula 3 que você consegue provar a manutenção e o fortalecimento disso. E como prova de que eu estou totalmente comprometida com vocês, eu vou trazer uma quantidade de lenha absurda. Pra quê? Porque eu não quero só que você cresça, que você mantenha, mas eu quero que através do caminho da chamada você possa aumentar a força desse fogo, a força do ministério que o Senhor te confiou, a força do propósito de Deus que queima dentro de você, tá bom? Então, recapitulando aqui pra gente poder fechar a nossa aula de hoje, antes de eu começar a passar os exercícios pra vocês. Então, primeiro, servir sem sentir. A gente precisa começar a fazer o que precisa ser feito. Parar de espiritualizar o que a gente tem que executar, ok? Ao invés de levar a terra para cima, tá na hora da gente atrair o céu aqui para baixo, porque essa é a vontade de Deus. Segundo, a gente precisa conhecer para crescer. Um conhecimento específico. Uma pessoa que se permite uma transformação, que não perde tempo crescendo para tudo que é lado, mas que cresce com foco, conhecimento intencional, fortalecendo a identidade da sua chamada, ok? E terceiro e último, que foi esse que a gente fez agora, tão importante quanto crescer, é esse tópico 3, que é o quê? Manter para fortalecer, ok? Pensando nisso, gente, vamos embora para os exercícios. Você não pode perder nenhuma das nossas tarefas, elas vão ser enviadas para vocês, vocês não precisam mandar elas de volta pra gente, ok? Mas eu preciso do seu comprometimento, eu quero o seu comprometimento. É esse seu comprometimento nos exercícios e na execução das tarefas que você vai começar a viver esse nível de transformação intencional e dando cada vez mais forma e identidade para a chamada que Deus te deu, para o propósito que Deus te entregou. Então vamos embora para os exercícios. Primeira coisa, servir sem sentir. Essa vai ser a grade dos exercícios dessa semana. Vocês vão ter 48 horas após essa aula. Você vai escolher algo que você não gosta de fazer, mas que precisa que seja feito. Um exemplo, organizar uma gaveta, fazer uma atividade física, consertar algo que está quebrado, ok? Lembrando que deve ser algo que você não gosta, mas que precisa que seja feito, ok? E aí você vai postar em até 48 horas no seu perfil o seu antes e depois dessa tarefa, com as nossas hashtags na legenda. Hashtag o caminho da chamada, hashtag foco até o fim, hashtag inconstância nunca mais, ok? E você também vai compartilhar o desafio no seu grupo de WhatsApp, aquele que você criou na aula de número 1 com os seus amigos, ok? Então são 3 ações que você precisa executar, ok? Recapitulando, você tem 48 horas assim que terminar de assistir a aula para poder escolher uma tarefa, alguma coisa que você não gosta de fazer, que você não faz de costume, não gosta, mas que precisa que seja feito, ok? Aí, segunda ação, você precisa postar
antes, né, de você fazer essa tarefa e depois a realização, você tendo feito essa tarefa lá nas suas redes sociais, junto com as nossas hashtags na legenda do nosso desafio. E aí você vai colocar lá, hashtag o caminho da chamada, hashtag foco até o fim, hashtag inconstância nunca mais, ok? E terceira, você vai compartilhar esse desafio lá no seu grupo de WhatsApp, aquele que você criou na aula anterior, ok? Então são 3 ações que você precisa executar dentro de 48 horas, logo depois de ter assistido essa aula, tá ok? É isso, meu povo, eu quero aproveitar aqui agora e te convidar, desde já, preparar você pro nível da lenha que a gente já preparou para a aula 3. Na próxima aula eu vou te ensinar algo que eu aprendi, vou passar para vocês, o efeito cíclico da chamada. Convide os seus amigos para participarem dessa semana, pede eles para acelerarem, vambora, vamos junto até o final, ok? Porque eu preparei um conteúdo, gente, muito especial, só para vocês entenderem um pouquinho sobre o efeito cíclico. Vou dar só uma adiantada para vocês do que é o efeito cíclico. Eu vou trazer aqui para vocês uma imagem, ok? Aonde vai ficar muito fácil cumprir o mapeamento dentro do caminho da nossa chamada, daquilo que precisa ser feito para você ter uma chamada continuamente crescente, sempre crescente. Depois da terceira aula, nunca mais você vai aceitar esse tipo de conversinha de que tudo passa, tudo tem um tempo, eu vou te provar biblicamente e vou trazer aqui um efeito cíclico maravilhoso, onde eu vou te provar que é possível dar continuidade ao crescimento de uma chamada sem declinar, ok? Só crescendo, fortalecendo e mantendo, crescendo, fortalecendo e mantendo. Então você não pode faltar de jeito nenhum, porque a gente vai trazer aqui ferramentas práticas para provar para você que é possível dentro de um efeito cíclico. Oh, aleluia! Quando eu lembro do efeito, de verdade eu tenho vontade de glorificar. Para poder provar para vocês que é possível uma chamada em ascensão contínua, em crescimento contínuo. A gente vai trazer esse mapa bíblico e vai colocar para vocês aqui o efeito cíclico. Então não perde, porque é aquele tipo de aula onde você printa a tela, pega o efeito e cola na parede atrás da porta do teu quarto para você dormir e ver aquilo. Gente, tá top, tá quente. Eu acho que, assim, Deus tem superado. Eu creio que aquilo que eu tenho para apresentar para vocês na terceira aula é isso aí. É um degrau que vai fazendo você subir. Primeira, segunda e terceira. Então, convida seus amigos, compartilha o link com a maior quantidade de pessoas que você puder. Cai para cima, vambora, seja um evangelista. Não espera terminar o caminho da chamada para você começar a desenvolver a chamada, não. Já vai utilizando o conteúdo daquilo que você tem recebido e no seu grupo de WhatsApp, na sua rede social. Bora comentar, vambora jogar para frente. Sabe por quê? Isso não é sobre Camila, isso é sobre a nossa chamada e sobre aquilo que Deus confiou. E me fala já o que você achou do vídeo de hoje, da aula de hoje, qual parte mais falou com você. Deixa aqui seu comentário pra gente poder criar uma comunidade onde a gente se identifica, porque o seu feedback é muito importante pra mim e pra minha equipe. E eu quero te ajudar de verdade. Eu tô comprometida com vocês de verdade. E os melhores comentários, a exemplo do que vocês viram hoje na aula 2, vão aparecer na aula 3. Então, não esqueça de colocar o seu comentário. Isso ajuda até a você exercitar o seu entendimento de aplicação daquilo que você ouviu hoje. Então, chuva de comentário na nossa aula e acrescenta as nossas hashtags, porque são os nossos gritos de guerra e de ânimo. Inconstância é nunca mais, foco até o fim, é isso aí. E com certeza, enquanto eu estava ministrando aqui, no seu coração acendeu a ideia de alguém que você pensou, poxa, se fulano ouvisse isso ou aquilo. Então, se você lembrou dessa pessoa, compartilha com ela também para ela poder assistir essa aula, tá bom? Eu quero te encorajar a enviar para essa pessoa através desse link, ok? Então é isso, eu te espero na nossa aula de número 3. Gente, vai ser incrível, meu coração tá a mil diante de Deus. Eu tô muito feliz e eu quero que você aumente as suas expectativas. Traz o fogo, filha, porque olha, eu vou trazer muita lenha. Vai chover fogo, fogo, fogo. Na nossa chamada nós vamos intensificar e eu vou te provar que é possível intensificar dentro de um efeito cíclico. Vocês vão ver que é muito simples, não é nenhuma tabela de química espiritual, não. É só conduta aqui,
dentro de um efeito cíclico, onde eu vou mostrar que você pode crescer e melhorar cada dia mais a desenvoltura da sua chamada, tá bom? Eu te espero na aula 3, para te dar na aula 3 o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, boa madrugada. Mas a exemplo da aula anterior, eu quero fechar aqui orando com vocês. Nós temos invocado, né, o Deus do Alfa, aquele que começa, para que ele possa nos conduzir até o término. Eu já quero te parabenizar porque você chegou na aula 2. Parabéns, de verdade. Às vezes para alguém não é nada, só quem vive um milagre é que sabe o tamanho da importância dele, né? E para você ter chego já até aqui na aula 2, isso já é tremendo. Você já rompeu com tanta coisa, com tanta culpa, com tanta coisa da aula 1 e agora tá desenvolvendo aqui na aula 2, sabe? Tomando decisões, se preparando para receber a aula 3. E eu quero de verdade celebrar a sua vitória, porque só quem vive protelando, procrastinando e percebendo que não está conseguindo manter a chama acesa, sabe a alegria que é chegar na aula 2. E eu vou orar agora com você, para que o mesmo Deus que te ajudou a começar, te trouxe até a aula 2, vai continuar te fortalecendo até a aula 3. Eu creio nisso. Quero te convidar para fechar comigo orando em fé agora. Amém? Pai Santo, Deus amado, Deus bendito, nós queremos glorificar o Teu nome nesse dia chamado hoje. Eu quero te glorificar pela vida dessa pessoa que tem se esforçado, tem anotado, tem escrito, tem pensado sobre aquilo que tem sido falado, tem executado as tarefas e isso está aumentando, sabe, as habilidades dela. Tudo isso vem de ti, é graça do Senhor, é dádiva do Senhor. São coisas que nós adquirimos pela força do conhecimento da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra diz sobre ela mesma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero te glorificar porque nós já estamos vivendo níveis de libertação pelo poder da tua palavra no caminho da chamada. Nós estamos vivendo libertação da culpa, libertação de níveis de procrastinação, de inconstância. Muito obrigada pela tua fidelidade. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos te agradecer. Mas, Pai, precisamos, dado ao nosso nível de dependência, te suplicar também. Continua conosco, continua com o teu povo, continua com esse rapaz, com essa moça, com essa senhora, com esse homem, com essa mulher. Ah, Senhor, o Senhor está levantando um exército que se chama pelo teu nome, e um exército não para, um exército continua avançando. Ah, Senhor, nós declaramos na aula de hoje que o Senhor vai nos ajudar a aumentar a força do fogo, não nos deixa esmorecer, joga por terra toda a paralisia espiritual, joga por terra todo medo. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza. Senhor, que essa palavra e essa oração, essa súplica que eu te faço agora, possa entrar em lares, em trabalhos, em pessoas que estão assistindo agora, porque a tua palavra diz que é tudo que dois de nós ligarmos na terra será ligado no céu. E eu quero ligar uma palavra de força, uma palavra de continuidade. Eu quero determinar em nome de Jesus que essa pessoa não vai parar agora. Eu quero declarar que eu a encontro novamente na aula 3, para que ela possa prosseguir no seu chamado e começar a viver níveis de transformação e de realização. Eu dou uma ordem agora em nome de Jesus, para que toda desesperança, toda desesperança, toda culpa, toda letargia, toda seta inflamada, palavra ao contrária que essa pessoa ouviu, muitas vezes até enquanto assistia a aula, alguém falando, lançando palavra negativa. O teu sangue tem poder, há poder no teu nome, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, blinda a mente e o coração, aumenta a expectativa dele e dela, para que nós possamos prosseguir juntos no caminho da chamada que o Senhor fez e tem com cada um de nós, Senhor. Eu creio assim de todo o meu coração, Senhor. Nos leva, Senhor, mais alto e mais além, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso. Eu tô falando que eu tô comprometida de verdade com vocês. Deus abençoe, meu povo. Um beijo, até a aula 3. Eu te espero. Até lá.